E a igreja tem duas ordenanças. É assim que nós vemos as ordenanças do Senhor para a sua igreja. A Santa Ceia, ou a ceia, e o batismo, que é o batismo em águas. Na Igreja Católica Romana, diferentemente, essas ordenanças são designadas como sacramentos, o que inclui, além do batismo e da ceia, a confissão, a Eucaristia, o matrimônio e outros. A expressão Santa Ceia é proveniente do latim coena, que significa ceia mesmo, né? Tratava-se de uma refeição ou pós-refeição que ocorria comumente no entardecer ou à noitinha. Inclusive, em espanhol, janta é cena, né? Jantar é cenar. A ceia do Senhor é um lembrete da morte de Cristo e de seu caráter sacrificial em nosso favor. Um símbolo de nossa ligação vital com o Senhor e um testemunho de sua segunda vinda. Ela é um memorial da morte do Senhor. Os elementos, né, da ceia, que é o pão e o vinho, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, conforme o próprio Senhor falou, né? A Santa Ceia apresenta, melhor dizendo, pelos elementos simbólicos, uma lembrança da morte do Senhor. Ao participar da mesa do Senhor, a igreja não apenas anuncia a sua morte, mas também anuncia a sua ressurreição, que já ocorreram também. Mas anuncia também a sua vinda, até que ele venha. Semelhantemente, olha a citação de Coríntios. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a Santa Ceia, ao mesmo tempo em que ela é um memorial da morte e ressurreição de Jesus, ela é também um anúncio da sua volta. Jesus, quando estava com os seus discípulos, na última ceia, ele disse assim: olha, façam isso em memória de mim. Ele ainda iria para a cruz, ainda iria ressuscitar. Mas ele, celebrando a ceia, disse: façam isso em memória de mim. E disse também: eu não vou beber mais desse fruto da vide até aquele dia em que beberei convosco no reino de meu Pai. Olha, anunciando que voltaria para levar a sua igreja. E no escrito de Paulo aos Coríntios, ele fala exatamente isso aí, que quando nós ceamos, nós também anunciamos a volta de Jesus, o seu retorno. Mas esse pão e esse vinho, o que são de fato, né? Sobre a presença do Senhor nos elementos da ceia, ou a transformação desses elementos no próprio corpo de Cristo, Erickson sintetiza as principais concepções, né? As principais concepções, dentre elas, a transubstanciação e a consubstanciação. São perspectivas, são teorias, vamos dizer assim, né, sobre esse momento da ceia. Uma delas advoga que o pão e o vinho são, de fato, o corpo e o sangue físico de Cristo. É assim que a concepção católica romana vê na ceia, que o pão e o vinho são transformados em corpo e sangue de Jesus, que é exatamente a transubstanciação, se transforma no ato da oração, né? Ele se transformaria. A outra concepção é que o pão e o vinho contêm o corpo e o sangue físico. É uma concepção luterana, por exemplo, né? Que ainda que não seja, mas aquele pão e aquele vinho contém o corpo e o sangue de Jesus, físico, né? E a terceira concepção, que é a reformada, o pão e o vinho contêm apenas espiritualmente, não é físico, mas espiritualmente, o corpo e o sangue. E por fim, a concepção zwingliana, o pão e o vinho, eles apenas representam o corpo e o sangue de Jesus. E é exatamente a esta concepção que nós nos filiamos. Nós não acreditamos
Não tem como ser real que aquele pão e aquele vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Inclusive, eu gosto sempre de citar uma historinha que uma irmã perguntou uma vez para o pastor: pastor, me diga, o sangue, o pão e o vinho, eles se transformam no corpo e no sangue de Jesus? E o pastor perguntou para ela: minha irmã, quando a senhora come o pão e toma o vinho na hora da ceia, a senhora sente gosto de quê? E ela disse: eu sinto gosto de pão e de suco de uva. Disse: pois bem, então você está comendo pão e tomando suco de uva. Diga-se de passagem que é um suco de uva natural, sem álcool, sem fermentação. Logo, não há que se falar em gosto de carne ou de sangue, mas se trata do corpo e do sangue representado. Representado, é um memorial. É um memorial. Isso parece ser algo bem simples para a gente, mas nos primórdios da igreja, muitos cristãos foram condenados à morte porque dizia-se deles que eles eram canibais ou antropófagos, porque eles se reuniam para comer o corpo e beber o sangue de Jesus. E é lógico que isso era um ultraje, era uma acusação descabida. Bastaria comer um pedaço daquele pão e tomar um pouco daquele vinho e veria que não se tratava de um corpo ou sangue literal, mas de uma representação, de um memorial. E é assim que nós fazemos quando nos juntamos para a ceia. Nós comemos um pedaço de pão e tomamos um pouco de suco de uva e fazemos isso em memória de Jesus, porque isto representa o Senhor Jesus que se entregou por nós, que deu a vida por nós, e nele nós somos salvos. Em Jesus nós somos salvos.